O escritor Tiago Valenciano está lançando amanhã o livro Tadeu França do Povo. Nada mais, ele conta a história do vereador, deputado estadual e federal constituinte. A gente chamou o Tiago para bater um papo. O livro está tão fresquinho que nem chegou ainda. Nem chegou ainda, tudo Mas bom? para amanhã vai estar pronto. Para amanhã sim, para amanhã já está lá já. Tiago, por que você escolheu esse personagem da história? Olha, o Tadeu, na verdade, é um personagem um pouco esquecido da história política de Maringá. Na verdade, é normal que quem saia da carreira política acabe se tornando esquecido. E a gente pensou, olha, por que não trazer a biografia do Tadeu para as novas gerações, para quem não conhece ele ainda? Ele foi vereador em Maringá, foi deputado estadual, deputado federal constituinte, primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente do Paraná. Então, ele tem uma trajetória ascendente no Legislativo, vencendo todas as eleições em seguida, desde a vereança. Então, ele ganhou para vereador, já foi para deputado estadual, ganhou, foi para deputado federal, ganhou também. E o livro é um pouco também da memória em relação aos 30 anos da promulgação da Constituição. Esse ano, agora de 2018, a gente relembra esses 30 anos e fizemos o livro justamente para narrar essa trajetória, essa passagem do Tadeu enquanto deputado federal constituinte. Agora, é uma história com altos e baixos ou a política era bem diferente de hoje? Política bem diferente. O dado mais interessante que o Tadeu contou para nós durante a coleta de entrevistas para a elaboração do livro foi que ele não tinha assessores para poder trabalhar no mandato de vereador. Depois, como deputado estadual, teve um ou outro, para federal quase nenhum também. Então, um momento muito diferente da política, porque a gente passava por um processo de redemocratização do país e o Tadeu ele disputou somente uma eleição depois da ditadura militar. Então, quer dizer, ele viveu todo o tempo com aqueles anos de chumbo. Então, é um momento muito diferente da política atual e que a gente já está acostumado, praticamente, aí, 30 anos seguidos de eleições. Então, essa que foi o principal pano de fundo do livro, e a gente mostra um pouco nisso no livro, que ele passou por momentos difíceis e que ele viveu um momento político totalmente diferente do que a gente acompanha hoje. Você, como cientista político, faz também uma contextualização dessa história toda junto com a história do país. Assim, é importante contextualizar para o leitor justamente entender onde o personagem estava. Um momento interessante que a gente aponta no livro é que ele criou uma certa tradição política no Jardim Alvorada. O Jardim Alvorada é um dos maiores bairros da cidade, Alvorada 1, 2, 3, 4, são os maiores bairros da cidade, e aí o Tadeu vem justamente para inaugurar essa tradição política no Jardim Alvorada. Foi ele que criou a Associação de Moradores, junto com alguns parceiros do bairro, e aí ele foi o primeiro vereador eleito pelo Alvorada. Desde então, sempre tem em Maringá esse imaginário político de que algum vereador vai ser eleito pelo Jardim Alvorada. Então, essa também é uma das passagens que a gente aborda no livro para mostrar justamente como que o Tadeu fez uma carreira política aqui na cidade de Maringá e no estado também. É legal que ele teve uma participação ativa aí nesse livro, né? Ah, sim, o interessante é que o Tadeu, todo mundo acha que ele é uma biografia de alguém que já faleceu, mas ele continua vivo, faleceu politicamente, porque ele não disputa mais nenhum cargo, mas ele está vivo, está presente aí da cidade, morando em Maringá há algum tempo já, mas não milita mais politicamente falando. Só que em 2017, 2018, a gente fez essa coleta de depoimentos do Tadeu, e o interessante é que a segunda parte do livro são algumas confissões que ele escreveu, são confissões inéditas, uma parte inédita que ele ainda não publicou, textos feitos de 2017 para cá também. Então, ficou interessante porque é uma biografia não tão linear, né? Nasceu no dia tal, foi vereador, foi deputado, então a gente tentou mesclar alguns episódios da vida do Tadeu com essas confissões que ele fez, ele chama de confissões, e com um pouco da família, um pouco da vida pública, um pouco do bastidor da política, para não ficar uma coisa muito chata para o leitor também. E dá para contar o que é que fez ele desistir da política? Ah, sim, na verdade, ele passou por uma eleição muito complicada para o Senado, em 1990, e ele acabou voltando para as atividades docentes, depois que ele foi secretário de Estado de Meio Ambiente, pensou em disputar as eleições de 94 e acabou não querendo mais fazer algum tipo de disputa política, preferiu se dedicar à família, enfim, voltou às atividades corriqueiras. Acreditou que fez a sua contribuição e decidiu voltar para sua casa. Política decepciona ele? Não, decepciona não, pelo contrário. O professor Tadeu é conhecido como professor, porque é professor de letras, de direito, de comunicação. Talvez seja o maior orador que passou pela história da Câmara de Maringá, se não o maior, um dos maiores oradores da história política de Maringá. Mas não decepciona não, ele pôde ajudar muitas pessoas durante o tempo que ele esteve no mandato, não guarda nenhuma mágoa, e o livro assim é uma vida aberta do Tadeu, não tem nada escondido ali, tudo que ele queria colocar no livro, tudo que ele permitiu que a gente escrevesse, ou seja, tudo, não censurou nada, não tem nenhum tipo de censura,
está presente aí nesse material. É isso que eu ia te perguntar, porque quando você escreve uma história de alguém que está vivo, está participando, muitas vezes a pessoa fala, não põe isso, teve uma história assim, mas é melhor não colocar. Com ele foi diferente, então. Foi diferente e surpreendente. Na verdade, quem conhece o professor Tadeu sabe que ele não faz nenhum tipo de censura, enfim, ele é uma pessoa totalmente acessível, adorado pelo pessoal da esquerda, centro-esquerda, pelo pessoal do centro, centro-direita, enfim, todas as pessoas gostam muito do Tadeu. E é interessante que ele não fez censura mesmo. Ele falou, Tiago, escreva aquilo que você acha que vale a pena da minha vida. E eu não vou mexer uma vírgula no seu texto, exceto correções gramaticais ou de pontuação, uma vírgula que esqueceu, enfim. E foi justamente o que ele fez. Deixou o texto na íntegra, não tirou e nem colocou nada. A gente sabe que muita gente hoje não gosta de política, não gosta de falar de política, ou prefere se abster da política, justamente por não entender política, porque durante muito tempo ficou uma coisa meio nebulosa aqui na história do país. Nos seus livros você tenta desmistificar um pouco isso, né? Assim, desde 2015 que eu venho trabalhando com alguns livros mais didáticos em relação à política, a gente tenta fazer isso também. E a ideia da biografia, que é a primeira biografia que eu escrevo, também tentei colocar um pouco disso. Olha, a política tem sim o seu bastidor proveitoso, tem fases boas, fases ruins, como qualquer profissão na vida. Tem coisa boa e tem coisa ruim também. E principalmente para mostrar para as pessoas que, para além de um personagem que está ali sendo vereador, deputado, existe uma pessoa. Às vezes a gente deixa o político como um ser ou inatingível ou alguém que só está ali para atrapalhar a minha vida. Mas, para além do político, existe uma pessoa que tem família, que larga a sua família. A gente conta um pouco disso no livro, né, dos bilhetes que ele recebia dos filhos. Pai, vem ficar esse final de semana em casa, vem para cá e tal. Então, isso acontece muito com quem está na política, né? A gente acha que a pessoa não tem vida para além daquilo, além daquele personagem que está nos jornais, na televisão, na internet. Mas não, as pessoas têm uma vida sim e tem toda essa parte de família também para cuidar. Você acredita que numa época como essa, em que tem muita gente descrente aí, algumas com expectativas, outras já meio que achando que não vai ter nada de bom nesse país mesmo, é uma forma de humanizar um livro como esse que traz uma biografia dessa? É uma forma de humanizar um pouco esse lado ou esse cenário político? Ah, sim, humaniza sim, né? A ideia do livro é que a gente consiga mostrar, além dessa pessoa que existe por trás de um personagem político, de que é possível sim lutar por aquilo que a gente acredita. O Tadeu foi a vida toda uma pessoa idealista. Ele começou a lecionar junto com o professor Wilson Matos, aqui da Unicesumar, um dado interessante, até esqueci de comentar, né? Ele e mais 2 amigos viajavam juntos para a Jandaia do Sul. Nos primeiros anos docentes do Wilson Matos, o Tadeu estava presente na vida dele. Que legal. E o Tadeu seguiu um pouco a carreira política, docente, e o professor Wilson seguiu aqui com a instituição. E eram parceiros, inclusive, né? Citamos o professor Wilson em algumas partes do texto também para mostrar isso, que eram amigos ali de docência. Então, a partir do momento que o professor Wilson seguiu para se dedicar àquilo que ele acreditava, que era muito mais educação, o Tadeu tentou tocar essas 2 vidas paralelas, a política e a educação. E ele conseguiu transformar, sim, né? A pauta dele, praticamente toda durante a sua carreira política, foi educação, exceto na Constituinte, que ele se destacou muito pelo trabalho em defesa dos indígenas. Mas ele conseguiu, sim, trazer aquilo que ele acreditava em relação à educação para a política no dia a dia. Legal. Lançamento amanhã? Amanhã, a partir das 19h30, no auditório Hélio Moreira, da Prefeitura de Maringá. Todo mundo convidado. Todos estão convidados para conhecer um pouco do biografado que vai estar lá e do livro também. O pessoal encontra o livro lá ou... Encontra lá com a gente, né? Diretamente com o autor, né? A gente ainda vai ver como é que nós vamos trabalhar com a distribuição aí após o lançamento. Legal. Obrigada pela participação mais uma vez, viu?